Oi! Então, nesse contexto de estudarmos neste período de isolamento social que ainda se mantém, nós, na educação infantil, não podemos perder o nosso foco. Nós não podemos abandonar as nossas conquistas. A educação infantil talvez seja o que tem mais informação segura para esse desenrolar do planejamento na educação infantil. Nós temos, além do currículo referência de Minas Gerais, nós temos a BNCC, mas nós também temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, estes três documentos, eles são assim, o nosso norte maior dentro da educação infantil para fazer o nosso planejamento. Então, nós não podemos abandonar essas conquistas. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, embora não seja um documento novo, é um documento que ele tem o consenso da maioria dos estudiosos da área da educação infantil. Então, esse documento que traz para nós os eixos de interações e brincadeira e os princípios éticos, estéticos e políticos, né, um documento que ele consolida a educação infantil como primeira etapa da educação básica, é um documento que nós temos que ter como um livro de cabeceira mesmo, para nós entendermos esse processo de planejamento da educação infantil. E aí, nesse momento, a gente fica, sim, preocupado, né, com essa questão de atividades remotas para a educação infantil, no sentido de que, será que a gente vai estar nessas atividades remotas cumprindo com esses eixos de interações e brincadeira? Então, nós temos que pensar muito nesses dois pontos. A BNCC é o outro documento que traz para nós essa visão mais macro, né, dos 6 direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Esses 6 direitos de aprendizagem, eles têm que estar na nossa mente como uma visão geral do planejamento da educação infantil, que vai permear todo o ano, todos os dias da semana, todos os dias, todas as atividades do nosso dia, tem que ter esses 6 direitos de aprendizagem. E o currículo referência de Minas Gerais vem trazer para nós os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Estes objetivos, e isso é muito importante ficar bem claro, que esses objetivos são os nossos desejos finais, né? Então, nós temos esses objetivos, eles estão separados pelos campos de experiência, mas nós estamos sempre com eles aqui, né? Então, nós temos os objetivos dos bebês, os objetivos das crianças bem pequenas, os objetivos das crianças pequenas. Estes objetivos são os objetivos que fazem parte do entendimento do planejamento reverso. Então, durante o ano, eu preciso trabalhar com estratégias para que esses objetivos sejam alcançados. Estes objetivos estão separados por campos de experiência. O eu, o outro e o nós, o traço, sons, cores e forma, o corpo, gestos e movimentos, a escuta, fala, o pensamento e a imaginação, o espaço, tempo, quantidades e relações. E aí, é nesse momento que nós temos que pensar mais na ementa de cada campo de experiência do que nos objetivos. Porque os objetivos, eles são para o alcance final daquela idade. Dos bebês são esses objetivos específicos, das crianças bem pequenas, outros, das crianças pequenas, ainda outros. Então, eles são extremamente importantes. A gente precisa conferir esses objetivos, se nós estamos conseguindo alcançá-los. Mas nós temos que nos concentrar para o planejamento nas ementas dos campos de experiência. Isso é o nosso micro. Então, essas ementas, o que é cada campo de experiência e o que nós vamos trabalhar com eles, que vai fazer com que nós vamos alcançar estes objetivos e talvez até outros objetivos, além desses que estão listados. Isso tudo que são os nossos nortes, estes 3 documentos, os eixos de interação e brincadeira, interações e brincadeiras,
lá dos DCNs e os direitos de aprendizagem da BNCC e os campos de experiência que estão lá descritos no currículo referência de Minas Gerais. Então, dado esses três pontos de planejamento, nós temos que passar por dois entendimentos bem claros também. A centralidade do processo e a intencionalidade pedagógica. A centralidade é a partir da criança. A criança precisa estar no centro. A criança com a nossa crença de saber, né? Nós precisamos acreditar no potencial dessas crianças, na capacidade que ela tem de agir, de produzir, de experienciar. Por isso, o campo de experiência. Então, a nossa intencionalidade pedagógica tem que ser proporcionar experiências dentro dessas ementas dos campos de experiência, onde a centralidade será na criança para que ela alcance esses objetivos. Então, entendendo de fato o que são os 5 campos de experiência, nós estaremos aptos para construir espaços, reorganizar o tempo, preparar os materiais adequados para que essas crianças desenvolvam-se. É isso que nós precisamos entender. E esse desenvolvimento é um desenvolvimento centrado nisso, nos direitos de aprendizagem e nos campos de experiência. Não tem português e matemática na educação infantil. Tem algumas pessoas equivocadamente que leram a BNCC, mas não sei se leram assim com todo afinco, né, dos textos introdutórios da BNCC e do próprio currículo e das definições das ementas dos campos de experiência. E estão dizendo, português está aqui, matemática está aqui. Não, português, matemática está lá no ensino fundamental. Os campos de experiência vão contemplar experiências que estas crianças, com certeza trabalhando os campos de experiência, estarão aptas para o português e matemática lá na frente. Então nós precisamos colocar isso em mente muito claramente, que os caminhos para a educação infantil neste momento é o entendimento do que são a nomenclatura atual. E a nomenclatura atual não é só trocar nomes de disciplina para campo de experiência, de forma alguma. É a nossa prática que deve ser diferente. E nesse momento de enfrentamento do Covid-19, né, esse momento que nós estamos tendo que enfrentar essas questões tão complexas das crianças não estarem junto de nós para nós explorarmos esses campos dentro dos direitos, através dos eixos interações e brincadeira, nós temos que ficarmos muito firmes para não perder e abandonar essas conquistas do que é a educação infantil de fato, do que é a criança de fato e do que é o trabalhar com a educação infantil de fato. Nós precisamos entender que mandar folhinha, essas folhinhas impressas ou esses xerox em geral, nós temos que fazer o máximo de esforço para aproximar das famílias e mostrar para as famílias a importância desses direitos e desses campos de experiência. A família precisa entender isso. A família precisa entender a importância da escuta, a importância de deixar que a criança promova experiências, ela descubra, ela converse, ela conte histórias, ela ouça história, a criança faça cabaninhas, faça teatro. Nós precisamos que a criança receba afeto, que a criança seja estimulada à imaginação. Tudo isso está dentro dos campos de experiência, está dentro dos direitos de aprendizagem, está dentro dos eixos de interações e brincadeiras. Então nós precisamos chamar a família e falar para elas a importância de que a criança viva nesse período que ela está em casa, porque isso é comprovadamente o que vai proporcionar o desenvolvimento das crianças, estratégias que ela possa conviver, que ela possa falar dentro dessa convivência, que ela possa explorar materiais, que ela possa participar, que ela possa brincar,
que ela possa conhecer-se um pouco mais, que ela tenha essa oportunidade de se expressar. E isso pode ser feito nos cuidados com o dia a dia. Então, na hora que a criança vai tomar banho, na hora que a criança vai comer, na hora do sono, na hora de organizar os brinquedos, na hora de escolher um canal de televisão, de conversar sobre o livro. Todos esses cuidados do dia a dia que o currículo trouxe, essa explicação em que o cuidar e o educar está entrelaçado, os pais precisam entender. As crianças não estão à toa em casa. Quando a criança está brincando, ela está fazendo descobertas. E aí, então, os pais podem pedir que essa criança conte aquela descoberta, ou que a criança desenhe, faça desenhos sobre aquela descoberta, que a criança possa desenhar e colorir, ou que um adulto faça um desenho para ela colorir, ou vice-versa. Essas ações de desenhar e colorir, elas são muito importantes para desenvolver conexões neurais nas crianças que vão ajudá-la no processo de ensino-aprendizagem. Então, esse momento, meus amigos, nós precisamos, nós enquanto professores, enquanto pedagogos, enquanto diretores, responsáveis pelo planejamento da educação infantil, sobretudo nesse período, fortalecer o vínculo com as famílias, mostrar para as famílias a importância do que o Aristóteles já disse, que educar a mente sem educar o coração não é educação. Então esse afeto, esse brincar, esse contato, essas brincadeiras todas que as crianças estão tendo oportunidade de fazer em casa com seus pais ou com seus familiares, se tiver um olhar pedagógico que os profissionais podem ajudar os pais, os familiares terem, vai ter um ganho muito importante lá na frente. O que nós temos hoje que considerar é que nós temos o norte, nós temos esses documentos, nós não podemos abandonar essas conquistas e nós precisamos nos organizar para que estes objetivos ao final do ano letivo sejam alcançados e não as tarefas que eu tenho que dar sejam entregues para as crianças. Esse relacionamento, esse fortalecimento de vínculo entre a escola e a família na educação infantil é mais importante do que qualquer folhinha impressa ou xerografada. Um grande beijo a todos. Vamos continuar estudando esses 3 tópicos, que esses 3 tópicos nos ajudarão com certeza nesse processo de conquista que está ali na frente esperando por nós. Beijo!